Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a 11ª das nossas aulas de vocabulário do Goethe A1, eu vou ensinar para vocês os dias da semana, os meses e as estações do ano em alemão. Essa aula é muito importante e esse conteúdo cai na prova. Então, antes de mais nada, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Para a aula de hoje eu trouxe para vocês um pequeno texto que se chama In einem Jahr. Primeiro eu vou ler o texto inteirinho, você não precisa entender, não tem problema, tá? Eu quero que você preste atenção na parte da pronúncia, até porque na prova eles vão cobrar também a sua escuta, a sua capacidade de compreensão, e depois nós vamos palavra por palavra. Então, In einem Jahr é o nome do texto. Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag erleben wir verschiedene Tage. Im Januar, Februar und März liegt der Winter über das Land. Im April, Mai und Juni beginnt der Frühling mit bunten Blumen. Im Juli, August und September genießen wir die Hitze vom Sommer. Im Oktober, November und Dezember färben sich die Blätter und der Herbst zeigt seine Schönheit. So erleben wir das ganze Jahr in den 4 Jahreszeiten und den 12 Monaten, immer begleitet von den 7 Tagen der Woche. Bom, vamos para a lista de vocabulário. Vou separar aqui a nossa tela em duas e eu vou colocar o texto aqui em cima, embaixo a lista de vocabulário. Então, vamos começar aqui, gente, pelo nome do texto, né? Que é In einem Jahr. Deixa eu colocar aqui pra gente, né? In einem Jahr. O que isso significa? Bom, in significa em. E esse einem seria um. Jahr vem da palavra das Jahr, que significa o ano. Então, in einem Jahr seria em um ano. Agora, passando adiante para o primeiro parágrafo, nós temos ali, olha, todos os dias da semana. Uma dica que eu vou dar para vocês, no alemão, todos os dias da semana são masculinos, então vão estar sempre acompanhados do artigo definido der, né? Então nós temos ali, ó, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. São os dias da semana em alemão. A palavra jeden significa a cada. E aqui nós temos os dias da semana, tá? Que são esses aqui, olha. Der Montag, que seria a segunda-feira. Der Dienstag, que seria a terça-feira. Der Mittwoch, que seria a quarta-feira. Der Donnerstag, que seria a quinta-feira. Então, gente, a gente precisa ter cuidado, porque não é porque no português os dias da semana são femininos que no alemão vai ser igual. Não, no alemão são sempre masculinos, todos os dias da semana. Tudo bem? Depois, der Freitag, que seria a sexta-feira. Ok? Depois nós temos o fim de semana, que seria der Samstag. Ok? Que seria o sábado. E der Sonntag, que seria o domingo. Para falar fim de semana, a gente vai falar das Wochenende, tá? Seria o fim de semana, tá? E os dias da semana são die Wochentage, que seria os dias da semana. E a palavra semana seria die Woche, tá? Vou até colocar os dias da semana aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, o sábado e o domingo, eu coloco debaixo de Wochenende, que faz mais sentido. É verdade? Que aí fica mais organizado para vocês. Inclusive, esse material vocês podem baixar em PDF. Está aqui na descrição. Tudo bem? Então, olha, a cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, und, significa ir, né? Domingo,
Sonntag, erleben wir verschiedene Tage. Quando eu falo assim, erleben, esse é o verbo vivenciar, tá? Ou então seria algo como viver alguma coisa, tá? Mas vivenciar eu acho que resume bem o que isso significa. Wir significa nós. Então, erleben wir, nós vivenciamos o quê? Verschiedene Tage. Verschiedene significa diversos, tá? Então, quando eu falo erleben wir verschiedene, nós vivenciamos diversos o quê? Tage. A palavra Tage vem, né, é o plural da palavra der Tag, que significa dia, tá? Aqui seria o plural. Então, die Tage é o plural e der Tag é o singular, que significa o dia. Tudo bem? Então, a cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós vivenciamos dias distintos ou diversos, tá? Vou colocar aqui, diversos ou distintos, é a mesma coisa, tudo é verschiedene. Depois, no próximo parágrafo, nós temos os meses, e o bom também é que no alemão todos os meses também são masculinos. Então, olha só, im Januar, Februar und März liegt der Winter über das Land. Vamos colocar aqui os meses em alemão. Então, nós temos der Januar, que seria janeiro, né? Nós temos der Februar, que seria fevereiro. Nós temos der März, que seria março. Depois, der April, que seria o abril, né? Ou abril. Depois, der Mai, que seria maio. Der Juni, que seria junho. Depois, der Juli, que seria julho. Depois nós temos der August, que seria agosto. Depois, der September, que seria setembro. Der Oktober, de Oktoberfest, né? Que seria outubro. Depois, der November, novembro. Pessoal, eu ensinei para vocês nas aulas em que eu ensino a pronúncia, né? Que a letra V no alemão nós chamamos de V, né? E ela tem a pronúncia como se fosse de um F. Só que no caso de November, o V aqui, né? O V, né? Que a gente chama em alemão, ele vai continuar com a mesma pronúncia do V, igualzinho do português, tá? Não é para falar November, como se fosse um F de faca. Por quê, gente? Essa regra do V ter som de F só vale para palavras alemãs, palavras de origem germânica. As palavras que você está vendo aqui, no caso, os meses, eles têm origem latina, então a gente vai pronunciar com V igualzinho como se fosse do português. Seria igual, por exemplo, a palavra piano, né? Piano em alemão a gente escreve assim, ó, Klavier. E eu vejo muito aluno falando Klavier, como se fosse um F de faca. Tá errado, gente. A gente tem que falar Klavier com V mesmo. Por quê? Essa palavra vem da palavra latina clavis, que significa chave, tá? O piano, para poder afinar, você precisa apertar chaves. Então, eis o porquê de se chamar Klavier, tá? Então, cuidado, não é toda palavra em que o V vai ter som de F. Palavras alemãs, palavras de origem estrangeira, ele vai ter som de V mesmo, tá? Vou tirar aqui porque não é o tema da nossa aula. E para finalizar, der Dezember, que seria dezembro. Então, eis os meses do ano, tá? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Então aqui, olha, em Januar, Februar und März, em janeiro, fevereiro e março, liegt der Winter über das Land. Primeiro aqui, olha, quando eu tenho esse liegt, ele vem do verbo liegen. Então, liegt vem do verbo liegen. Na verdade, a gente fala assim, über etwas liegen, que seria, na verdade, cobrir alguma coisa. Então, gente, esse etwas aqui seria alguma coisa. E o liegen, na verdade, liegen seria estar de forma deitada, na horizontal, por sobre alguma coisa. Esse über significa sobre. Só que quando a gente usa dessa forma, com essa preposição über,
alguma coisa. Liegen, eu estou falando que é cobrir alguma coisa. Então, olha só. Der Winter, o que seria der Winter? Já vai ficar claro para vocês. Então, olha, der Winter seria o inverno. Então, quando eu falo assim, der Winter liegt über das Land seria o país. Então, quando eu falo em janeiro, fevereiro und März liegt der Winter über das Land, eu estou falando que o inverno cobre o país, o quê? Em janeiro, fevereiro e março. Depois nós temos im April, Mai und Juni beginnt der Frühling mit bunten Blumen. Aí, gente, no início, vocês aprenderam que in significa em, só que aqui eu tenho im com M de Maria, né? O que acontece? O im seria a junção da preposição in, que é em, com o artigo definido o, que é o dem, só que é o artigo definido para o dativo. Se você não entende o que eu estou falando, se você não conhece as declinações do alemão, entra aqui no canal e procura pela playlist as declinações do alemão, tá? Então, eu não vou falar sobre esse tema gramatical aqui, mas basicamente é uma declinação. In einem seria o em junto com o, que significa no, tá? Então, quando eu uso com meses, eu falo como se fosse, no português a gente fala em janeiro, em fevereiro, no alemão seria como se eu falasse no janeiro, no fevereiro, no março, tá? A gente não pode traduzir literalmente, mas em alemão, sempre que eu for falar de meses, eu vou falar im, com M de Maria, tudo bem? Então, im April, Mai und Juni beginnt der Frühling mit bunten Blumen. O que seria esse beginnt? Beginnt vem do verbo, gente, beginnen, que é iniciar, tá? Depois eu tenho ali der Frühling. Frühling seria a primavera. Outra coisa também, nós estamos aprendendo as estações do ano. No alemão, todas as estações do ano vão ser masculinas também. Então, todos os dias da semana, todos os meses e todas as estações do ano são masculinas do alemão. Não é porque a primavera no português é feminino que no alemão vai ser feminino, tá? No alemão é masculino também, como todas as outras estações do ano. Então, olha só. Quando eu falo beginnt der Frühling, eu estou falando que a primavera se inicia, tá? Mit, em alemão, vocês já conhecem, significa com. Depois eu tenho ali, olha, bunten, que seria coloridas ou coloridos, tá? E depois eu tenho ali Blumen, que na verdade seria die Blumen, que é o plural da palavra die Blume, que é o singular de a flor. Então, olha, com flores coloridas. Tá? Seria melhor assim, né? Coloridos. Coloridas, assim. Então, olha só. Em abril, maio e junho, se inicia a primavera com flores coloridas. E, por fim, nós temos im Juli, August und September genießen wir die Hitze. O que seria genießen? Seria o verbo aproveitar, desfrutar, tá? Então, quando a gente fala assim, genießen wir, nós aproveitamos, nós desfrutamos o quê? Die Hitze. Die Hitze seria o calor. Cuidado, porque o calor é masculino em português e feminino em alemão. Die Hitze, o calor. Quando a gente fala que está calor, né, a gente fala que está o quê? Heiß. Agora, o substantivo é Hitze. Heiß, Hitze, ok? Depois nós temos ali vom Sommer. Vom seria o von, que significa de, junto também com o artigo definido dem, que está no dativo. Vom seria do, tá? Como se fosse o de mais o do português, do. Depois nós temos ali der Sommer, que também é masculino, como todas as estações do ano, que é o verão, ok? Depois, im Oktober, November und Dezember färben sich die Blätter. Depois nós temos em outubro, novembro e dezembro, sich färben significa tingir-se, ou seja, dar cor a si mesmo, né? Então, olha só, färben sich die Blätter. Esse die Blätter é o plural, tá? Da palavra das Blatt, que significa a folha. Então, as folhas são die Blätter.
Então, olha só, em outubro, novembro e dezembro, as folhas se tingem, tá? Ou se colorem. Und der Herbst zeigt seine Schönheit. Então, e o que? Der Herbst é a última estação do ano que faltava, que seria o outono, tá? O outono zeigt seine Schönheit. Esse zeigt vem do verbo zeigen, que significa mostrar, tá? E o seine significa seu, no sentido de dele, tá? Então, por que dele, gente? Eu não falei para vocês que outono é masculino no alemão? Então tem que ser dele. Então, seine, o quê? Die Schönheit seria a beleza. Então, quando eu falo assim, und der Herbst zeigt seine Schönheit, seria, e o outono mostra sua beleza. Por fim, so erleben wir das ganze Jahr in den 4 Jahreszeiten. So seria assim. Assim, erleben wir, vivenciamos, nós vivenciamos, né? Expliquei já para vocês, o verbo erleben, das ganze Jahr. Aqui eu tenho das Jahr e ganze seria inteiro. Então, deixa eu colocar aqui por dentro, das ganze Jahr, tá? Seria o ano inteiro. E assim, né, vivenciamos o ano inteiro in den 4, nas 4, tá? In den, nas ou nos 4, 4. Jahreszeiten é o plural, tá? Deixa eu colocar aqui, die Jahreszeiten, está no plural, né? Tem um N de nariz ali. E o singular é die Jahreszeit. Pessoal, lembrando, no alemão, o die ele pode ser o artigo definido para o feminino ou o artigo definido para o plural, tá? Então, tomar cuidado, porque aqui eu estou falando de plural, tem até um N de nariz aqui. Jahreszeiten é N, na verdade, tá? Aqui não. Die Jahreszeit seria a estação do ano, certo? Und den 12 Monaten. 12 significa 12. E ali eu tenho, olha, die Monate, que também está no plural, e o singular é der Monat, que seria o mês, ok? O que acontece, gente? Aqui tem um N de nariz. Esse N, ele se dá devido a uma declinação, que é uma transformação que a palavra sofre. No caso aqui, tudo isso daqui está no dativo, tá? O dativo eu não vou explicar aqui para vocês, porque eu já fiz muitos vídeos sobre isso, inclusive tem um curso sobre isso aqui no canal, é só você entrar no canal aqui e procurar por ter uma playlist lá, as declinações do alemão, tá? Vocês vão entender o porquê de os substantivos no plural receberem um N de nariz no dativo, tá? Não é o caso aqui, é que eu estou explicando para vocês o vocabulário. Depois, immer begleitet von den 7 Tagen. Então vamos lá. Immer significa sempre. E begleitet vem do verbo begleiten, que significa acompanhar. Então, begleitet, acompanhado, tá? Então, aqui, ó. Begleitet, também pode ser um adjetivo, acompanhado, tá? O quê? Von den, dos, 7 Tagen, tá? Que seria dias. Esse N aqui também ele é devido ao mesmo motivo que nós tínhamos um N aqui, que é do dativo, certo? Der Woche, da semana, que eu já expliquei para vocês que die Woche é a semana, certinho? Então, vamos mais uma vez para o texto, para ver se a gente entendeu tudo. Então, in einem Jahr, em um ano, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag erleben wir verschiedene Tage. A cada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós vivenciamos dias diversos. Ou dias diferentes, né? Aqui eu coloquei para vocês diversos ou o quê? Distintos, né? Pode ser isso também. Im Januar, Februar, März liegt der Winter über das Land. Im April, Mai und Juni beginnt der Frühling mit bunten Blumen. Então, em janeiro, fevereiro e março, né, o inverno cobre o país. Em abril, maio e junho começa o quê? Se inicia a primavera com flores coloridas. Im Juli, August und September genießen wir die Hitze vom Sommer.
Em julho, agosto e setembro, nós aproveitamos ou nós desfrutamos do calor do verão. Im Oktober, November und Dezember färben sich die Blätter und der Herbst zeigt seine Schönheit. Então, em outubro, novembro e dezembro, as flores elas se tingem, né? Ou elas se colorem, se enchem de cor. E o outono mostra sua beleza. So erleben wir das ganze Jahr in den 4 Jahreszeiten und den 12 Monaten, immer begleitet von den 7 Tagen der Woche. Assim, nós vivenciamos o ano inteiro nas 4 estações e os 12 meses, sempre acompanhados o quê? Dos 7 dias da semana. E com isso nós terminamos mais uma aula. Espero muitíssimo que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um comentário também. Curta esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho e eu te vejo na próxima aula. Até lá. Tchau!